Boa tarde a todos. Para a gente é muito importante estar abrindo esse curso hoje, Não Conformidades, Performatividade de Gênero e Arte na Cena Drag. Ele é um curso que faz parte da ocupação Corpo Nós, que é o projeto final dos jovens que cursaram o programa Percursos Formativos, que foi um projeto piloto de formação para jovens, que recebeu 15 jovens por 5 meses para um processo de imersão para introdução profissional e formação artística cultural na cadeia produtiva dos museus. Esses jovens propuseram uma série de ações que estão acontecendo ao longo dessa semana e hoje, em parceria com Rafael Bicuí, em relação com a exposição Warhol, que está em cartaz na Biblioteca do Mar, a gente construiu um curso todo a partir da cena drag, do entendimento de que é importante a gente produzir acesso não apenas às manifestações, para uma diversidade dos públicos, mas de promover espaços de protagonismo para as diferentes manifestações artísticas que têm lugar, muitas vezes, em outros campos que não os museus, mas que começam, no âmbito das políticas afirmativas de produção de acesso, a habitar esses lugares. Se normalmente a gente consegue ter acesso à arte drag através de performances, não é verdade que sejam muitos os espaços de discussão sobre essa arte, e muito menos no âmbito dos museus. Então, nos pareceu que uma contribuição importante à exposição do Rafael seria promover um debate, uma discussão sobre isso, entendendo que esse é um campo com diversas questões que atravessam outros grupos, outros movimentos sociais, outras pautas emergentes no campo cultural contemporâneo, e que seria fundamental a gente trazer para o âmbito da Escola do Olhar, que é o braço de educação do Museu de Arte do Rio, um debate mais aprofundado, com corpos representativos, com pessoas que estão trabalhando com isso, não apenas drag queens, mas pessoas que estão produzindo essa cena nos seus lugares, nos seus territórios. Então, a gente tem hoje 3 mesas, depois dessa, essa e mais 2, em que a gente vai discutir especificamente algumas questões, né? Hoje o Rafael vai fazer um exercício generoso de apresentar um pouco para a gente a constituição dessa cena no Brasil e trazer referências para a gente de fora do Brasil, né, de onde esse campo se estabelece inicialmente, que é nos Estados Unidos, pelo que eu entendo do que eu venho aprendendo na relação com ele, com outras pessoas, outros drag queens, outros artistas, performers, produtores que trabalham nesse campo. À tarde, logo em seguida, a gente vai ter 2 mesas específicas sobre os diversos lugares, né, que lugar a arte drag ocupa. Então, entender como a arte drag pode assumir diferentes plataformas, e não só os shows noturnos, esse lugar da boate ou do concurso, mas entender que a arte drag tem diversas plataformas, que hoje a gente tem blogs, VJs, na moda, em uma série de outros campos e nas artes visuais. Então, a gente vai ter uma mesa especificamente com essa questão. E agora eu me esqueci da última. Que é a questão da mulher, gênero e performance e cena drag, entendendo também o lugar das mulheres drags, como é que as questões de gênero nesse campo também são postas, como é que os conflitos de gênero também se apresentam nessa cena. Então, eu quero já agradecer demais, Rafael, pela essa interlocução conosco, com os jovens participantes dos percursos formativos, e dizer que a gente realmente está iniciando um processo, um trabalho de aproximação com essa arte, com essa manifestação e com as pessoas que performam essa arte por aí, e que para a gente a gente está aprendendo muito. Para a gente é importante, como instituição, ter contato com vocês, conhecer quais são as questões, as pautas urgentes. Então, obrigada e vamos nessa. Boa tarde, gente. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Itália. Obrigado, Isabela. Obrigado a todos do Mar pela oportunidade de estar fazendo essa fala hoje, também pela oportunidade da exposição, esses desdobramentos todos. Um momento de muita felicidade e muita celebração também. E resistência política, né? Não deixa de ser também. E quando eu fui convidado para essa programação, para pensar arte, montação e performatividade, me veio muito, durante a pesquisa, essa relação histórica que as artes visuais também têm com a montação, com a arte drag, né? E durante também boa parte da pesquisa, a questão das nomenclaturas
elas sempre criam tensões, porque até onde o que uma pessoa faz é drag ou não é? O que é drag não é? Onde transborda-se a questão da montação, né? Então eu vou trazer, na verdade, diversas manifestações artísticas, e entendendo a palavra montação como uma expressão extremamente ampla, que inclusive transborda a caracterização, a performatividade da cultura drag. Também não estou com a pretensão de contar a história da montação, nem a história da arte drag, porque, com certeza, em 53 slides, não sei se a gente dá conta de todos, a gente não dá conta de falar de tudo que é produzido na América Latina, no Brasil e etc. Então, para começar, eu trouxe a imagem do Champ, de Rose Selavi, não sei se todo mundo conhece. E é interessante, porque essa imagem, essas fotos vão ser referência depois para o Andy Warhol fazer também aquela série dele de registros fotográficos em drag. E no TCC, lá na UFPA, em 2015, eu usei também como referência essas referências da história da arte para mostrar como que a montação e a caracterização e a performatividade já fazem parte há muito tempo, né, desse espaço institucional de arte. Aqui a gente tem a Cindy Sherman, que é uma artista dos Estados Unidos, que também tem muito forte essa relação com o retrato, com a caracterização. Atualmente, ela trabalha muito com os aplicativos, né? E essa relação de mexer com a imagem, com a própria imagem. E traz também esse lugar da mulher que questiona esses padrões de gênero, os padrões da história da arte, o lugar da representação da mulher na história da arte, quando ela também se caracteriza ali como uma pintura, né, de gênero masculino. Que tensões são essas que ela está trazendo? O que é beleza, o que é imagem, e que tipo de história da arte eurocêntrica é essa que reproduz imagens estereotipadas da mulher, né? Ela está sempre tentando transbordar esses estereótipos. Aqui o Andy Warhol, em 81, essa imagem, onde ele faz várias sequências de fotografias com Polaroid. E ele fala no texto também que tem uma referência direta a Rose Selavi, do Champ. Aqui tem mais algumas imagens. São várias séries de retratos com perucas, maquiagem. Eu acho engraçado que ele está sempre com essa cara apática, né? Até nas fotos que parecem de bastidores, né? Nunca tem uma expressão que muda. Eu acho uma figura assim, muito engraçada. E é interessante porque ele também não só registrava o outro. Aí é ele se registrando para uma série. E que é muito isso, assim. Eu escutei na abertura da exposição, que incrível! Agora nas artes visuais a gente pode ver arte drag, mas arte drag, montação, está dialogando com as instituições há muitos anos, né? E aí, pensando também o que seria uma maior repercussão política da resistência de corpos queers, LGBTQI+, não tem como não passar por Stonewall, né? E essa relação da revolta de 69, que foi uma revolta por lutas e por direitos civis. Ali, Stonewall Inn é o nome de um bar no bairro de Greenwich Village, em Nova York, que era frequentado por gays, lésbicas e trans, queers e todo tipo de gente excluída. O bar frequentemente era alvo das batidas policiais. Os clientes eram muitas vezes presos e agredidos violentamente. Tem todo um histórico, né? Ali nos Estados Unidos, nos anos 50, tinha todo um caso muito violento, inclusive de lobotomia, né? Então, como que vai sendo criado esse lugar da resistência política e como também existe uma relação um pouco vertical, né? De que essa mídia começa a reverberar pelos Estados Unidos, né? Por mais que a América Latina, em todas as suas instâncias, sempre existiu resistência
e referências de resistência LGBT, os Estados Unidos ele está sempre impondo, né, o seu protagonismo também. Então, me parece bastante problemático quando alguém fala que a história drag começa nos Estados Unidos ou de que, né, existe esse poder global. Mas, como existe essa documentação e ela também é importante para problematizar e dialogar com questões locais, eu acho pertinente trazer. Escolha essa imagem que tem várias manas pretas participando, porque eu quero falar muito também sobre a exclusão desses corpos. Eu ganhei uma bolsa pelo Parque Lage ano passado, 2019, para fazer 3 meses de residência, e eu cheguei aí justamente no ano dos 50 anos dessa revolta de Stonewall. Então, parte da pesquisa que eu desenvolvi foi sobre esse ocorrido, inclusive sobre a série Warhol, que está na exposição também aqui no museu. E aqui também mostra os protestos, né, por direitos, e vai trazer também com muita força a imagem da Marsha P. Johnson, que é uma referência entre as diversas pessoas trans negras que participaram das marchas e revoltas por direitos. Aqui é a Marsha e a Silvia Rivera, que é uma outra humana trans latina. E é interessante que também eu percebo muito essa relação do protagonismo da Marsha, mas que, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, exclui outras participações, pessoas negras, né? E também tem essa relação bastante dúbia na pesquisa sobre arte drag nos Estados Unidos, que em alguns momentos a Marsha é dita como drag, e outros momentos como pessoa trans, e aí você não sabe se é uma pessoa trans fazendo drag ou se é uma leitura externa sobre um corpo dissidente vivendo, né? Então, o caso da Marsha eu acho muito importante para a gente pensar o que são essas performatividades, né? O que são essas representações. Quem ainda não viu, na Netflix tem um documentário sobre a vida e morte dela, uma importante militante para a questão LGBT de Nova York, e que tudo indica foi assassinada, né? Empurrada no Rio. Só que é um caso bastante turvo, né? Bastante mal resolvido. A polícia diz que ela se jogou, mas as amigas e militantes questionam esse papel da polícia nessa investigação e querem ainda relatos mais palpáveis, né? Porque, né, até hoje esse caso sobre a morte dela ainda está mal resolvido. E aqui tem imagens dela registrada pelo Andy Warhol também. Aqui na terceira imagem, terceira coluna. E, sem dúvida, é importante a gente pensar também a história da militância LGBT por meio também de corpos negros, corpos trans, que nem sempre estão no protagonismo dessas cenas. Aqui trago como referência essas esculturas, né, que foi feita por um importante escultor, e são casais, pessoas brancas que ficam em frente ao bar de Stonewall. É uma praça que fica ali em frente ao bar, e é um monumento ali. Em 24 de junho de 2016, o presidente Barack Obama declarou a área ao redor do Stonewall Inn um monumento nacional. É o primeiro a celebrar a história LGBT no país. 4 estátuas brancas de George Segal, denominadas Gays Liberation, são 2 casais, um de gays em pé e um outro de lésbicas, que estão sentadas no banco. Casais de pessoas brancas. Mas é interessante isso também, né? Porque a questão racial não tem como passar desapercebida aos meus olhos. E o trabalho visual de divulgação do cinquentenário de Stonewall era impressionante, a marcação de pessoas brancas, assim. O filme também sobre Stonewall tem um protagonista que é branco, então como é que ficam esses apagamentos e sobre as participações de pessoas negras dentro da própria comunidade LGBT? E, sobretudo, os Estados Unidos, que tem uma comunidade afro-americana fortíssima, e que, se você pensar ali a revolta de Stonewall em 69,
Você tem ali junto a revolta dos Panteras Negras também, um levante afro muito forte. Então, tensionar esses lugares de protagonismo, mesmo dentro no caso da questão LGBT também, eu acho importante. Próximo slide eu trago a imagem dos registros que eu desfilei durante a marcha de 50 anos lá em Nova York. E é um tipo de celebração muito diferente daqui, né? É tudo muito rigoroso, talvez, tudo muito regrado. Eles têm leis muito rígidas com bebida, então é tudo muito certinho. São alas que lembra muito para mim aqueles desfiles de delegações em Olimpíadas, né? As pessoas com bandeirinhas, acenando, as pessoas que assistem gritam Happy Pride, Happy Pride, ok. Enfim, para um brasileiro, acho que chega a ser monótono, inclusive. Bem monótono, mas a gente não deixa de dar o close por isso, né? E aí é bem interessante assim, pensar todas essas relações de representação de imagens, corpos, e essa transição também Brasil, Estados Unidos. E aí, se a gente pensar um pouco ali, 69, Stonewall, e aí a gente vem anos 60, 70 no Brasil, já vindo para cá, tem toda essa geração das divinas divas, e também essa relação do Teatro Rival para o Rio de Janeiro. E também eu percebo muito no filme que a Leandra Leal dirige, e que também, acompanhando individualmente a carreira de cada uma delas, são corpos de pessoas trans, travestis, artistas, drags, performers, e que me parece que nessa geração essa discussão é tão bem resolvida, né, que às vezes eu vejo na atualidade esse debate entre o lugar da pessoa trans, travesti na arte drag. Me parece meio estranho isso, porque no Brasil, nos anos 60, 70, isso já era uma coisa extremamente fluida e híbrida ao mesmo tempo. Se você pensar a Rogéria, a Janine Castro, ali de Leopardo tem a Heloína dos Leopardos, que foi a primeira rainha de bateria de uma escola de samba. Ela foi a primeira mulher a sair à frente de uma bateria no carnaval. Ela não é nem a primeira mulher trans. É a primeira pessoa, a primeira mulher que saiu na frente de uma bateria. Antes de todas aquelas modelos, Monique Evans. Isso em 76, na Beija-Flor. Carnavalesca era o Joãozinho 30. E são muito revolucionárias, né? E trazem também aquela relação também muito da artista que olha para a França, né? Porque Paris era o centro. Então, tem um outro lugar de discussão também sobre essas questões que eu acho bastante pertinentes. Dizzy Croquettes, que eu acho também de grande importância para tensionar esse lugar da montação como arte política, como arte crítica, e, sobretudo, a participação no teatro, né? E aí também tem essa relação que o Lane Dales, que era dos Estados Unidos, uma pessoa da Broadway, bailarino, vem trocar com uma equipe de artistas, atores, bailarinos brasileiros, período da ditadura militar no Brasil, tanto o período aqui das Divinas Divas, 60, 70, Dizzy Croquettes, e tem uma relação também de que eles são quase que uma paródia de um grupo que existia nos Estados Unidos, né? Que eram os Coquettes. E aí eles fazem um pouco esse trocadilho de Dizzy Croquette, né? E eles trabalhavam muito com essa relação do corpo ambíguo, andrógeno, e maquiagem feminino e masculina a todo momento coexistindo ali e muitas referências de carnaval. Eu acho que o que marca muito, talvez, a nossa arte de montação no Brasil, no Rio, onde seja no Brasil, é essa relação que a gente tem com o carnaval, com escola de samba, né? Lá no programa da RuPaul, muitas drags falam que elas experimentam, né, no Halloween, né? Aqui, com certeza, o carnaval está a todo momento trocando com a nossa visualidade. Mais uma vez, o período da ditadura, Secos e Molhados, ali o Ney Matogrosso, essa relação toda da montação da maquiagem, e o Ney que está sempre performando nesse lugar
com elementos da natureza, elementos orgânicos, meio homem, meio bicho, meio que não assumindo uma identidade definida. É um período onde, no Brasil, sobretudo, essa questão do corpo andrógeno está em grande discussão, né? E aí, se atualmente a gente debate qual o lugar da mulher na arte drag, a gente já tinha há muito tempo uma drag grandiosa, que era a Elke Maravilha. Elke, para mim, uma referência extraordinária de artista drag. Só que também tem isso, né, sobre o que a gente quer afirmar, né? Será que a gente precisa afirmar tudo? Tem que ser drag, não é drag. Acho um pouco chato às vezes também, né? Porque tá sempre sobre um lugar de status, né? A arte drag é museu versus boates, né? Será que não fica uma questão hierárquica? Que hierarquias são essas que a gente tenta quebrar, né? Será que é o que se via como drag ou não? Mas aí, quando a gente tenta inseri-la quanto drag, será que a gente também não quer quebrar esse histórico desse padrão que é marcado por uma presença extremamente gay masculina? Então, são infinitos debates, né, sobre lugares e performatividade de gênero. Se você olha toda a trajetória da carreira dela, é extraordinário, assim, um nível de trabalho, de profissionalismo, e que carrega todo esse conjunto do que a arte drag se propõe, né? Achei bonito na abertura que a Gui Mauá falou isso. Eu me reconheço muito nessa fala dela também, que a arte drag é onde todos os meus eu se encontram. Tudo que eu pesquiso com arte plástica, cinema, dança, a arte drag, ela propõe todo esse emaranhado de pesquisas, né? E a Elke, ela cantava, interpretava, ela era apresentadora, ela participava de programas de televisão, ela era uma pessoa extremamente múltipla dentro de todas essas relações, o que a gente debate até mesmo no contemporâneo sobre arte drag. A Art Club Kid, e aí a gente dá um pulo de volta lá para os Estados Unidos. E aí é um período final dos anos 80, início dos anos 90, e pós o Andy Warhol, né? E essa relação de criar espaços alternativos para festas, para uma outra geração que não viveu o Estúdio 54, daquela geração Andy Warhol, Grace Jones, etc. É um período também onde os casos de HIV também é uma questão muito forte, né? E isso também é uma relação dos Estados Unidos que eu percebi uma grande diferença, assim. Em Nova York, eu acho que tem muitos artistas e muitas instituições trazendo esse debate com muita força. Eu, às vezes, sinto falta aqui no Brasil, de maneira geral, de ver mais artistas e instituições inserindo debates, e, sobretudo, no campo da arte mesmo, sobre a questão do HIV e consequências e discussões contemporâneas. Acho que é uma questão que eu levanto. E acho que a Art Club, ela reúne uma série de referências de montações que são mais debochadas, que não têm uma preocupação de performar gênero necessariamente, né? E eu acho que é um campo muito fértil para que se reflete muito no contemporâneo também. E aqui tem várias referências super importantes. Fiz questão de botar essas imagens que tem a RuPaul, e a RuPaul aqui participando dessa cena, né? Para quem conhece a RuPaul pelo programa, hoje vê aquela montação super padrão, super cis, padrão, né? Não imagina que ela pintou e bordou assim com essa galera. E eu acho incrível. Isso me faz admirar mais a RuPaul, talvez. Porque eu acho que, por mais que ela esteja promovendo um programa que, em vários momentos, em momentos tensiona, mas em momentos reafirma também padrões visuais de gênero, eu acho que ela tem uma vivência também que é bastante importante, junto com essa galera toda. Ali também a Amanda Lepore, que é uma outra persona extremamente importante, uma pessoa trans também, participando diretamente. Na verdade, se você pesquisa todos esses grupos e passagens do tempo de ações e mutações, você, na verdade, sempre vai ver que as pessoas trans estão inseridas em tudo. Então, acho que esse debate, né, sobre mutação e
lugar de gênero, pessoas trans, travestis, mulheres. Sinceramente, acho que é uma coisa que falta, talvez, investigar mais esse passado, porque não é um dilema, né? Sempre eles estiveram presentes. E aí tive uma imensa felicidade de conhecer ela pessoalmente. Não podia deixar de postar essa imagem, né? Foi um momento incrível para mim. E eu acho muito interessante a imagem da Amanda, porque ela traz para a gente relacionar essa questão das intervenções cirúrgicas. Das intervenções cirúrgicas que que transbordam até a questão de gênero, né? A questão do lábio, essa proporção do corpo que não necessariamente está dialogando, sei lá, com uma ilusão, né? Ela transborda os padrões. E aí trago também uma referência do Lee Burry, que é um artista australiano que ficou muito famoso em Londres. E traz toda essa estética da questão do face skin, né? Que é uma coisa bastante presente na cultura drag, e também é uma referência muito grande para o trabalho que eu desenvolvo. Tem uma série com roupas que cobrem o corpo, os dentais, e Lee Burry fazia isso nos anos 80, 90. E é um artista também que eu acho que é um super transborda esse lugar da arte da montação. Participou de cinema, participou de exposições de arte, uma pessoa que transitou por diversos espaços. Por isso, inclusive, eu acho que também tem essa estética que é completamente fora do padrão, não se encaixa muito num lugar nem no outro. É um híbrido de referências, né? E aqui você tem, por exemplo, referências de trabalhos que são extremamente escultóricos, né? Flerta com a moda, flerta com a arte drag, mas já é outra coisa, é escultura. Você já tem aí uma série de experimentações que fica nesses entre-lugares, né? Que tem essa referência esse adereço que segura um outro corpo, né? E ele muita referência para vários estilistas. Sempre você tem desfiles do Alexander McQueen fazendo referência a ele. Até hoje tem estilistas não só da Inglaterra, mas de outros países também, trazendo ele como uma grande referência de tensionamento de padrões de corpo, gênero e sexualidade. Aqui é ele sendo pintado pelo Lucian Freud. Lucian Freud, que era neto do Freud. E é interessante isso também, essa relação de uma pessoa que talvez seja mais ligada às artes plásticas, né? Mais ligado a questão do livro, da história da arte, e um artista que me parece que algumas pessoas ligadas às artes visuais conhecem Lee Burry pelo Lucian Freud, né? E o meu caso foi o oposto. Eu conheço o trabalho do Lucian Freud por meio do trabalho do Lee Burry. E tem toda uma ironia por ele ser pintado nu, porque como as montações sempre criavam camadas de tecido que você não sabia quem era essa pessoa, né? Não tinha uma identidade muito à mostra. Então tem toda uma relação meio poética de revelar a identidade dessa artista por meio da pintura. Então, essa colaboração entre artistas. Nan Goldin, que também é uma fotógrafa que vai fazer uma imersão muito grande na cena drag, queer, LGBT. Uma outra artista visual fotógrafa que eu acho uma grande referência para a gente pensar esses encontros entre a arte LGBT, queer, drag e artes visuais. Então, toda essa vivência junto a essas diversas comunidades. E aí, voltando um pouco para o Brasil também, anos 90, essa imagem do Lafon desfilando na Imperatriz, Carnaval de 95. E o Lafon era muito famoso pela televisão, né, pelo programa de humor, mas também era uma figura muito importante para o Carnaval. E, por mais que o Carnaval tenha um discurso muito forte de representação afro-brasileira, né? Mas você vê poucas pessoas em destaque, sendo protagonistas de destaques, de alegoria. E o Lafon era um grande destaque, principalmente dos carnavais do Joãozinho 30. Aqui é um carnaval da Imperatriz, da carnavalesca Rosa Magalhães, mas eu acho que o Lafon ele se concretiza mesmo quanto destaque nos carnavais do João, que
90 ele desfila completamente nu, né? Completamente nu. E mexe, inclusive, no regulamento das escolas de samba. O que cria toda uma hipocrisia, uma ironia. O que é nudez, o que não é. Pode o seio de fora, pode a bunda de fora, mas o pênis que é agressivo, né? Então, tensiona muitos lugares sobre sexualidade. Então, eu acho que é uma referência muito grande para a gente pensar todos esses entre lugares. Performance, drag, negritude. Acho que o Lafon concentra muitas possibilidades de debate que também dialoga muito com a minha pesquisa. Aqui eu trouxe esse post que foi feito pela Sharon Needles há uns anos atrás, sobre essa brincadeira do RuPaul, né? Sobre as drags quando elas estão participando do Drag Race pela primeira vez, né? E quando elas estão no All Star, que é meio que essa repescagem, reunindo as principais estrelas. E eu meio que fiz esse recorte para falar sobre body art, body modification, porque é muito interessante isso, né? E aí também tem vários tensionamentos. Se você pensar que nessa estrutura racial o negro sempre foi muito vítima do racismo por conta dos seus traços, do nariz, da boca, dos lábios, e aí é interessante esse lugar, né? O lábio grande do corpo negro estruturalmente não é bonito, mas a intervenção cirúrgica para parecer uma mulher de lábio grande é um status entre as drags. Essa questão, a questão racial também precisa ser muito tensionada nessa padronização da arte drag. Aquela maquiagem que você faz que afina o nariz, por que é padrão entre as drags afinar o nariz? Porque é um quesito de beleza, ou seja, nariz largo, ele não está dizendo que o nariz largo então não é bonito. Então, essa arte drag ela precisa ainda passar por uma série de peneiras aí se revendo sobre padrões do que é beleza, do que é performatividade, né? Mas aí, a partir desse meme, dessa brincadeira, trago aí a Sharon ali no RuPaul, né, com a agulha, aproximando a agulha do lábio, porque eu acho que essa discussão da modificação facial corporal, ela está muito presente nas pessoas que trabalham com arte. E aí criam uma complexidade também que é interessante, por exemplo, a Chad Michaels, né, que é uma impersonator da Cher. E aí é bem interessante, porque até onde eu entendo na pesquisa que eu fiz, a Chad se considera uma pessoa cis, mas, ao mesmo tempo, com diversas intervenções cirúrgicas para aproximar a sua face da cantora Cher. Então, esse lugar do que é esse perfeccionismo, dessa ilusão da montação, né? Eu acho muito interessante aqui uma imagem dele mais jovem, aqui quando ele participou do programa, né, com todas as intervenções, aqui no Snatch Game, fazendo a Cher. Aí é ele aqui com a cantora Cher, né? Que tem isso também, esse impersonator, né? Que são uma das subcategorias que existem, as múltiplas que existem na arte drag, né? Então, essa questão da modificação é bem interessante para a gente debater também esse lugar sobre performatividade e questão de gênero. E aí eu trago uma artista das artes visuais, que é a Orlan, francesa, que eu acho uma das mulheres performers mais extraordinárias que existe, porque ela vai fazer diversas intervenções cirúrgicas e vai transformar isso em shows performáticos, gravações. Ela também faz intervenções cirúrgicas partindo de referências e imagens da história da arte. Ela quer um queixo da Vênus do Botticelli, uma bochecha da Mona Lisa, uma testa de uma outra referência. E é uma arte extremamente radical, né? Porque levando ao extremo esse lugar da modificação e da performatividade, né? E aí a gente faz esse paralelo, né? Aqui é artes visuais, história da arte, né? Mas as drags também, a todo momento, trabalhando com essa modificação, com essas intervenções cirúrgicas e testando esse lugar do fake, do original. Eu acho muito importante fazer esse link também. E a introdução de próteses, né? A Orlan vai ficar muito famosa também por
fazer essas intervenções de próteses. E aí, eu já... É interessante esse texto. A arte, ela chama mais ou menos o trabalho dela de arte carnal, né? De estar lhe dando o suporte do trabalho e a carne. A arte carnal é um trabalho de autorretrato no sentido clássico, mas com meios tecnológicos que são aqueles de seu tempo. Ela, a arte carnal, oscila entre desfiguração e refiguração. Ela, a arte carnal, se inscreve na carne porque nossa época começa a dar a possibilidade. O corpo se torna um ready-made modificado, porque ele não é mais esse ready-made ideal que é só assinar. A arte carnal não se interessa ao resultado plástico final, mas à operação cirúrgica, performance e ao corpo modificado, tornando lugar de debate público. Então, acho que essa fala dela dialoga bastante também com a referência anterior, com a questão da arte drag. E aí eu vou fazer uma transição dela para a pessoa que eu considero talvez a principal drag da primeira década desse século, e essa pessoa é uma mulher, que é Lady Gaga. E aí é bem interessante, porque a Lady Gaga vai fazer o clipe pegando essas referências nessas intervenções, né, faciais, e aí a Orlando processa a Lady Gaga. E aí é muito interessante, inclusive, esse debate eterno do que é referência, do que é plágio, do que é direito autoral. E aí tem uma discussão que eu achei bem interessante, que é aqui, que é sobre essa relação desse zum do processo, né? Aí naquela segunda parte. No final, estes provaram ser obstáculos para Orlando. O tribunal decidiu que não havia confusão, porque as duas artistas não compartilham a mesma audiência. O tribunal também concluiu que Lady Gaga, de fato, não se beneficiava de uma associação com o artista francês e determinou que os trabalhos em exame eram de natureza diferente, não sobrepostos. Um era uma obra de arte visual e o outro um vídeo musical e uma capa de álbum. Nada faz sentido nenhum nessa fala. Nada faz sentido algum nessa fala, né? Então a gente está sempre, desde o início lá, sobre categorização de arte. Então é muito complexo, muito problemático qualquer tipo de categorização. Meio que está tentando dizer como assim elas pertencem a audiências diferentes, né? É bem interessante esse debate, porque é uma relação direta com artes visuais, arte drag, montação, body modification. Eu acho essa relação muito forte. E aí a gente pula para Lady Gaga, que eu considero, sem dúvida, o Drag Race da RuPaul começa ali em 2009, né? É gravado em 2008, mas sem dúvida a Lady Gaga vai aflorar todos os desejos de transgressão, de montação, de performatividade, de moda, de maquiagem. E é uma mulher produzindo isso numa indústria que também é extremamente machista e no início muito vista como uma figura estranha, bizarra, né? Só que é muito interessante porque para quem sempre acompanhou moda, aqueles desfiles de moda mais conceituais, né? Aqueles desfiles de moda que sei lá, as pessoas dizem, que porra é essa? Para quem usa isso? A Lady Gaga começa a se tornar essa pessoa que vai usar as coisas do que porra é essa, para que serve isso. Então é ótimo, porque ela totalmente vai tensionar. Ela tem uma parceria enorme com o falecido Alexander McQueen, e esses sapatos que ficaram bastante conhecidos pelo clipe Bad Romance, né? E aí você tem infinitas montações dela que estão a todo momento trazendo referências da história da arte, dialogando corpo e escultura. Aqui o polêmico, né, polêmica roupa de carne, né, indo a extremos, né, o look formado por várias capas de carne bovina crua foi desenhado pelo estilista Frank Fernandes. E é muito... totalmente híbrido, né? Arte, montação, cultura pop, cultura de massa. Aqui, essa referência do desfile da Paco Rabanne e dessa apresentação dela na MTV, essa relação também bastante escultórica do corpo, que é um pouco também uma referência para aquele look que eu usei na abertura da exposição, né? Essa coisa
desse corpo tentando se encaixar numa escultura, que não é uma roupa nem uma escultura, é um híbrido de tudo. E a Lady Gaga com essa fluidez enorme sobre questão de gênero e performatividade, fazendo inclusive drag king, né? Capa de Lady Gaga para o seu single You and I. Sem dúvida, grande e importante referência para o início desse século, para a gente pensar montação, arte e performatividade de gênero. E aí não tem como não passar nela, RuPaul, com toda a sua trajetória nos Estados Unidos, e um programa que eu acho que traz de volta a cena drag com uma força e espalha para o restante do mundo, né? Você tem RuPaul drag na Tailândia, você tem em diversos países do mundo, e mexe com várias gerações de jovens artistas no Brasil, né? Eu acho que a RuPaul, que vem desse período também aqui, ela no estilo mais punk, anos 80, mais clubber, trazendo esse novo lugar para os anos 2000 do que é a drag, né? E a drag expandindo quebrando estereótipos, né? A drag canta, a drag atua, ela faz musical, ela é tranimal, né? Ela alcança identidades que transbordam o lugar do debate de gênero, né? Só que ainda tem mulheres participando, né? Que ainda é um tabu para o programa. Mulheres e... Não, teve pessoas trans, teve a Tia Gunn, né? Mas bem depois de muita polêmica, né? Sim, total. Mas nos Estados Unidos, esse machismo ele é muito forte ainda. A Júlia, que performou na abertura da exposição aqui, ela participou do programa, do concurso de drag do Stonewall. Agora, julho de 2019. Não, sim, você via a performance dela com as referências que ela trazia, com projeção, todo um conceito. E as outras drags, assim, todas homens, com performances bem clichês, assim, Beyoncé, aquela coisa bem feminina. E você via que tinha todo o embarreiramento, júris fazendo piadas. Mesmo nos Estados Unidos, eu sinto que ainda está muito longe desse debate, ele ainda rende muito. Acho que ainda tem muito machismo lá em Nova York, na cena drag. O que mais aqui? Drexy, Rio de Janeiro, como uma reverberação, eu acho, de toda essa cena global de arte drag, né? É que as manas fazendo um cenário de audiovisual muito forte no Rio de Janeiro, que vai reverberar para outros estados do Brasil também. Aqui a Paloma Maremoto e a Bettina Polaroid, né? Sobre o Foto Estúdio. É um canal muito importante, eu acho. Acho que para o Rio de Janeiro e para várias outras referências do Brasil, né? Porque... Sim. Qual? A Bettina ou a Paloma? A Bettina, a loira? Ah, sim. A gente entra nós duas juntas. Eu fazia uma drag queen negra e ela andando uma branca. Eu fazia tipo uma batedora de cabelo. Aí ela me prestava uma peruca verde, que é aquela dali, eu dei pra ela botar pra ela. Sim. Aí a gente ficava nos Estados Unidos. Aí a gente faz salto alto também, costura. E também cabelos, também eu sou figueireira. E você já fez montação assim dentro de festas? Porque também elas são muito ligadas a festas, boates, né? Até na boate não. E eu acho que sim. E eu acho também que a cena do Drex ela tem essa reverberação muito por conta do útil do audiovisual, né? Os tutoriais de maquiagem. Eu acho que tem essa reverberação muito por conta de saber mediar por meio do vídeo essa construção artística dessas drags jovens da cena do Rio ali, mais ou menos 2014, 2015. E aqui eu trago duas referências
que eu acho que também são bem importantes para a gente pensar esses lugares de gênero, né? Que a primeira imagem é da Alma Negro, que em vários vídeos ela se considera uma drag queer, uma drag que não tem uma relação, um objetivo de chegar ou performar uma identidade de gênero. Ela não está interessada nem em performar o masculino ou o feminino, ela transborda tudo isso. E a Alma, ela é do Rio Grande do Sul e ela tem um trabalho muito forte ligado à moda, à maquiagem. A Areta Sadiq também, que é do Rio e traz muito forte essa relação da performatividade do corpo da pessoa negra, com referências em Madame Satã. E também é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a moda. E aí a gente já vai chegando na parte final, trago umas referências do Pará. Aqui é o Noite Suja, que é uma festa que se inicia ali em Belém entre 2014 e 2015. É a festa que eu também começo a me montar em Belém. E é interessante a diferença visual, né, desses territórios, porque eu acho que tanto a cena drag de Belém como a cena drag de Salvador, elas têm uma relação de identidade muito mais forte com a figura Club Kid, com essa montação mais demônia, mais monstra, e adotam, inclusive, essas nomenclaturas como uma espécie de ato político. Lá no Pará, esse coletivo, que é um coletivo que teve um crescimento em proporção para a cidade, é gigantesco. A quantidade de pessoas drags que se montavam em 2015 para as que se montam hoje em Belém, eu fui ano passado, é enorme. E são drags que também estão ocupando diversas plataformas de arte, né? Teatro, exposições. Eu acho que também por ser uma cidade menor, essa dinâmica ela acontece de forma mais próxima. Aqui elas fazendo a Santa Ceia, todas amigas conhecidas de diversas manifestações. Tem drag que faz concursos de Miss, tem drag que é do teatro, drags que são bailarinas, enfim, é um encontro de múltiplas áreas de artistas. E aí, já finalizando, eu trago a figura da Uirá Sodoma, que é uma drag artista do Amazonas. E ano passado também ela participou do Salão Arte Pará. Então é uma importante referência também dessa cena drag da montação do norte, da Amazônia. E a Uirá Sodoma está aí participando também dos espaços institucionais de arte. Saiu também numa lista agora da SP Arte, como uma das 20 artistas com relevância para 2020. Então, eu acho que a arte drag, talvez voltando a participar, acho que não é nem entrando, acho que talvez voltando a participar mais dos espaços institucionais de arte. Aí finalizo com essa imagem aqui, dessa make dela, que ela utiliza diversos materiais da própria natureza, folhas, sementes, urucum, pigmentações que são diretas da natureza, né, que estão diretamente ligadas a uma ancestralidade indígena, e toda uma relação também que não está performando não é uma performatividade binária, né? Ela já transborda tudo isso e já se transforma numa criatura, num ser que também milita em prol do meio ambiente, em prol da floresta, em prol da Amazônia. É importante a gente pensar também essas representações de drag num campo amplo, num país tão grande, tão continental, né? É difícil você resumir o que é arte drag, o que é a drag brasileira. São tantas, né? São tantas regiões diferentes que acaba que a gente não tem como fechar nada, tá tudo muito trocando e se transformando em híbridos, né? E é isso, obrigado. Rafael, obrigada pela sua preocupação quase didática, assim, né, de construir para a gente esse campo de referências. Acho que você trouxe uma questão muito central e muito polêmica também, porque você colocou um pouco, o tempo todo foi pontuando ao mostrar que essa existência dos corpos montados, a ideia de montação, não é algo recente nem novo e que, na verdade, nunca sai de cena e que ocupa já diversas plataformas, que não é uma coisa nova. Você pontuou muito uma espécie de efeito colateral dessa afirmação de uma arte drag, de um lugar específico, de uma linguagem específica,
que a gente vê em diversas instâncias. A gente vê, por exemplo, também a gente encontra efeitos como esse, efeitos que a gente pode chamar de colaterais, mas que não são necessariamente negativos, mas são reflexos de afirmação de uma condição, quando a gente também vê em relação aos lugares de fala, as questões raciais, né? Como é que a gente, por exemplo, não escamoteia as especificidades de uma arte drag, mas em que medida também a inscrição desse rótulo ou desse lugar específico de produção não cria barreiras para uma circulação mais fluida e sem tanta rotulação ou sem tanta necessidade de afirmar a entrada nesse ou no outro campo ou um lugar específico, né? Queria que você falasse um pouco mais disso. E aí não sei se a gente já tem questões também. Se a gente já tem algumas questões. Não, eu cheguei, você já tinha começado, pode ser que você já tenha passado por isso, mas eu fiquei pensando na própria história do Michael Jackson, que é um pouco uma referência de body modification, né? E que, no início, ele dizia que queria parecer a Dana Summer, a referência de imagem, só que tem a contradição, né? Porque, de certa maneira, também é uma modificação, entre aspas, né, desracializada, né? Então ele vai ficando branco, e alguns dizem que é o problema que ele mesmo tem, um problema com vitiligo, alguma coisa assim, mas ele vai mudando o nariz, não necessariamente fazendo uma espécie de construção, né? E, enfim, para pensar junto com você a própria condição do Michael, né? Obrigado, Marcelo. Oi. Acho que eu vou construir a minha pergunta enquanto eu falo, que na trajetória que você trouxe, você começou com essas figuras masculinas e dentro de toda uma trajetória, mas no caso da TV e do cinema, o homem fazendo a performance da mulher, e aí seria essa drag caricata. E aí tem a questão da arte ser esse lugar também que pode ser libertador e fetichizante ao mesmo tempo. Então, a minha pergunta ela gira um pouco em torno disso, de como se dá essa questão política e esse entendimento, até mesmo das figuras trans e travestis. E aí, no caso, a Liz Paraíso, por exemplo, que ela faz algo meio que do pós-pornô, que vai lidar com o fetiche do corpo da mulher trans. Então, a política nesse meio, nessa produção artística. Acho que minha pergunta é mais nesse campo. Vamos lá? Vou meio que de trás para frente, para ficar mais... Não, é bem interessante. Eu fico pensando também o que é essa relação da instituição da arte drag, num momento também onde muitas pessoas trans estão sendo institucionalizadas. Muitas não, algumas. Pontuais, né? Desculpa. Corrigindo, pontuais. Pessoas trans estão passando por um processo de institucionalização. E, pelo menos fazendo um paralelo, por exemplo, com a figura da Marsha P. Johnson, eu acho que, historicamente, existe esse processo muito do discurso, né, da imagem, de usar mesmo, do uso da imagem dessas pessoas, trans, às vezes as pessoas negras também, mas uma ausência enorme desse lugar de fala, desse lugar do protagonismo, que, na verdade, se você pegar essa história, ela é praticamente feita pelo homem gay branco. Mas sobre essa relação do fetiche, eu acho que é bem complexo, porque eu acho que o sistema de arte, né, desde da antiguidade, desde a igreja, está sempre lidando com essa relação aurática, né, da coisa divina. E aí a gente pensa, por exemplo, quando isso vai para o campo da performance ou para o momento da arte onde a identidade está amplamente ligada ao objeto de arte, né? Por mais que, sei lá, a pessoa faça uma coisa que não faça pintura, escultura, mas eu acho que na arte contemporânea, atualmente, esse lugar do debate das militâncias, das reivindicações por representações sociais estão muito híbridas, né? Então, eu acho que, na verdade, a relação do fetiche ela é inevitável.
Acho que as instituições elas estão cercadas por essa visão fetichizante, estereotipada, porque eu acho que a gente ainda está lidando com uma luta de classes, né? Não adianta, porque se eu mostro uma imagem da Yura Sodoma, essa imagem sendo vista lá em Manaus, dela atravessando aquele canal, as pessoas de Manaus têm uma visão sobre aquilo, os artistas de Manaus têm outra visão. Obviamente que os daqui vão ter uma visão extremamente do exótico, do desconhecido, daquela coisa, oh meu Deus, como aquilo é algo quase extraordinário, né? Então, como é que a gente também tem um bom senso de entender que a gente está entrando nesse território, né? Não é uma entrada ingênua, digamos assim, mas também acaba que eu acho que é inevitável. Principalmente eu que estou trabalhando com performance, quando eu estou expondo o meu corpo numa imagem ali, talvez esse público, que seja um público que está mais dialogando com pesquisas de gênero, não tenha a mesma leitura que, sei lá, colecionadores ricos brancos que movimentam esse mercado e que aí eu, infelizmente, não vou desconstruir, sei lá, 30, 20 anos de séculos, inclusive, né? Não é nem uma criação da pessoa, é de uma estrutura secular. Então, eu acho que é um discernimento da micropolítica também, porque a estrutura que está dada, a gente não vai conseguir mexer tão facilmente. Mas a gente tenta, pelo menos. É preciso tentar. Marcelo. Michael Jackson é uma referência extraordinária. E é interessante, porque no RuPaul, Michael Jackson já foi imitado no Snatch Game, né, que é a brincadeira de performar ícones pop famosos de forma, né, engraçada. E é interessante pensar, inclusive, quem são as figuras masculinas que são imitadas no Snatch Game, né? São sempre pessoas que são ou muito gays ou muito transbordam esses limites, né? E o Michael Jackson, ele é isso, né? Essa questão de chegar numa utopia de um lugar, de uma... Sei lá, se a palavra é beleza, se a palavra é... um ideal de imagem, né? E é muito legal também pensar o que é um autoconforto da própria imagem, né? O que não é confortável, o que é confortável, o que é o trauma da sua própria imagem, né? Isso tudo está interligado. Eu acho que é bem interessante o caso, porque mesmo independente da questão do vitiligo, do embranquecimento, as próprias operações elas já são muito fortes, né? A questão do nariz, a Heloína dos Leopardos, no documentário dos Divinas Divas, é muito forte a fala dela, porque ela diz que ela operou 3 vezes o nariz e operou 2 vezes o lábio, para diminuir. Ou seja, para diminuir seus traços negros, né? E, ao mesmo tempo, a pressão social ali de uma pessoa, com a questão do racismo nos anos 70, imagina isso. Né? Imagina lidar com essa pressão, com essa violência do racismo nos anos 70. Então, eu falo da Heloína porque eu também usei uma referência dela para a série, né? Das imagens. Porque acho que é preciso entender também a violência que essas pessoas sofreram, né, historicamente. É um outro tipo de debate que não é o de hoje, né? Então, a gente tentando dialogar, mediar essas vivências. Mas eu acho que, inclusive, mais pessoas podem falar sobre essa questão do Michael Jackson, porque eu acho que não se esgota. Acho que é um debate muito grande, né, sobre isso, né? Quando a pessoa não se autodeclara, não se identifica, talvez trans, travesti, mas ainda assim como Chad Michaels, né, com a imagem da Cher no rosto. É bem interessante isso, sobre aonde eu me sinto confortável, né? Então, mais ou menos isso. Sobre o que você falou, eu acho que a gente ainda vive, infelizmente, essa hierarquização de poder da academia, das instituições, da universidade. Como que a gente mede valor, né? Falando sobre o que eu falei um pouco sobre o trabalho da Uira Sodoma, do Amazonas. Acho que a gente ainda está, em alguns momentos, tendo que afirmar o lugar da palavra drag, porque eu acho que ela ainda é uma palavra que, para um público talvez muito cis, heteronormativo, ainda é uma palavra que gera muito questionamento, né? Mas acho que quando vem para um público talvez que esteja
querendo desconstruir mais isso, cria um pouco essa dificuldade de lidar com todas essas nomenclaturas, né? Até porque a arte drag hoje ela inclui arte drag queer, tranimal, ou seja, todas essas vontades de transcender a binaridade, né? Não só homem e mulher. Então, mas é interessante quando a Júlia, lá voltando, quando ela fala que ela é uma mulher, que ela precisa usar a nomenclatura drag para dar um murro no patriarcado, e aí entra essa nomenclatura de forma muito política. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa estar negociando esses lugares, tanto entre instituições e entre visões de nomenclaturas e sobre toda essa história, porque, na verdade, está todo mundo trocando a todo momento, né? Obrigada, Rafael, Obrigado, pela interlocução. A gente tem alguma questão mais do público? Não pontuar com relação a pensar em pessoas trans, sobretudo mulheres trans, né, performando, né, enquanto drags, pensar talvez também por mais que talvez não devesse ser uma questão tão grande por conta de outras referências, a questão da transfobia, né, e sobretudo pensar esse mês em que a gente está, que é o mês de visibilidade das pessoas trans, né, que não são só mulheres e homens trans, né, pessoas transbinárias, mas não binárias, ou gender fluid, pontuar, até como a Isabela também concordou, né, na pouca quantidade de pessoas trans, de mulheres trans e homens trans, acho que talvez, na nossa equipe de educação, pensar que temos outras pessoas trans, mas uma mulher trans que inclusive está de folga hoje, não está aqui, seria interessante que ela estivesse aqui, pontuar isso, que é a Lia, e a gente conversa muito sobre isso, sou muito próximo da Lia, e do quanto, de fato, a transfobia está, né, em todos os setores e se incide, né, em todos os setores da vida da pessoa, né, tanto profissional, pessoal, emotivo, né, só para pontuar isso, né, que não sei se perguntar sempre quantas pessoas trans, né, e principalmente trans binárias, mulheres trans e homens trans, que por vezes sofrem muito com relação a essas modificações, né? O que é necessário para alcançar uma binaridade, né? Não é muito simples, mas é diferente, né? Não posso falar como uma pessoa transbinária, mas pontuar, acho que eu posso isso pensando na equipe, né? E aqui dentro do museu, né? Porque não sei de pessoas de outros setores que sejam pessoas trans, mulheres trans, né? Isso é muito importante pontuar, sobretudo nesse mês, né? Tem que ser todos os dias e todos os meses do ano, mas aqui principalmente, né? Tão baixo que temos uma que não está aqui porque está de folga. Acho importante reiterar isso. É isso. Obrigada. Acho que em relação à folga da Lia, ela podia estar aqui se ela quisesse. Eu acho que isso não é questão, né? A gente tem uma escala de folga, só para o público entender que a gente tem uma escala de folga e a Lia não está de folga justamente no dia do curso, só para pontuar isso. Só uma coisa, não falei isso no sentido de ela estar de folga por conta disso. É uma pena que ela não esteja aqui hoje. É isso que você está falando? Por conta da pouca quantidade. Sim, a gente só tem uma e está de folga, pois é. Mas o que eu acho que existe, Davi, isso é muito importante a gente pensar, que a política afirmativa, como você bem pontuou, ela precisa ser cotidiana, né? E não extraordinária, porque eu acho que o que a gente está vivendo é um acontecimento extraordinário, em função de uma exposição que também se fez extraordinária, que a gente quer que não seja extraordinária. Eu entendo essa política afirmativa, um gesto, por exemplo, que eu acho que a gente conseguiu avançar, estamos há anos-luz disso, foi, por exemplo, a autoidentificação nos banheiros, que é uma política que parece simples de implementar, mas no âmbito institucional não é. Não só pelas forças políticas, macropolíticas, mas internamente. Você tem uma série de resistências que se dão, sobretudo, pela ignorância. Ignorância, né, como eu mesmo me sinto ignorante nessas questões, como são questões que vêm com muita força a partir dos anos 2000, pessoas de 20, 19, 18 anos já têm uma outra vivência dessas questões no seu cotidiano, que não é da maioria das pessoas. Eu acho que daqui a 25 anos, que essas pessoas vão ser adultas, a gente vai ter socialmente uma configuração muito mais comprometida internamente com a questão da diversidade.
Agora, você tem razão, eu acho que é preciso construir políticas dos dois lados, porque tampouco, por exemplo, foi fácil encontrar a Lia. A gente precisou contactar a casinha, fazer um movimento e buscar uma outra instituição que também está preocupada em viabilizar a entrada de pessoas trans no mercado de trabalho em diferentes posições. Então, assim, é muito importante que a gente, como instituição, micro, grupinhos, até grandes instituições, pense se organize para que isso possa acontecer, porque não foi simples, como também não é. A gente fez agora um chamamento para 2 vagas, não tem nenhuma pessoa trans. Uma das vagas era para pessoas com deficiência. A gente tem pessoas com diferentes deficiências, mas não tem nenhuma pessoa trans deficiente. Uma vaga de educador, não tem nenhum educador que é trans que queira que se candidatou, porque historicamente não tem acesso, historicamente é negado. Então, a gente precisa realmente construir políticas que, no cotidiano, produzam essa outra realidade. E, de fato, né? Se você olhar para todos os museus, você tem, no máximo, você tem a Pinacoteca com um trabalho forte, que construiu uma equipe, né? Mas ainda engatinhando, é um campo, né, que está iniciando no sentido das políticas culturais, né? Você tem razão. Você quer complementar? Não, eu queria falar que eu concordo com o Davi, né, sobre essa questão dessas ausências, que, inclusive, se torna simbólico, né, também, essa ausência estrutural. Mas é importante que também hoje haverão pessoas trans nas próximas mesas, né? E é muito importante que elas tragam a vivência delas, né? Porque, de fato, essa questão do lugar de fala é muito importante, né? Eu, por exemplo, quando trago as imagens, muito a partir dessa questão da vivência drag, né? E sempre pontuando as participações. Não tem como a gente pautar a vivência, né? E a questão social sempre presente, né? Porque me parece que quando a gente vai ilustrar essas histórias, está muito marcado, parece que, pelas pessoas que tiveram sucesso, né? Parece que é isso, as pessoas que deram certo, o sucesso. A institucionalização tem esse peso também, né? Quantas pessoas incríveis, artistas extraordinárias, não foram catalogadas, não gravaram filmes, não fizeram vídeos. Também tem isso. Qualquer tipo de mostra, ela já é automaticamente excludente, né? Porque existe uma questão social brutal aí que exclui as pessoas. Mas aí é importante pensar também esse contemporâneo de a gente estar mais fortemente trabalhando com esses debates, né? E ainda num lugar muito limitado, que é a bolha da arte, né? Eu sempre fico questionando, será que na engenharia, na medicina, no direito, existe uma abertura possível para isso? Eu sinto que o que a gente faz ainda é muito pouco e ainda muito por um grupo ainda muito fechado, né? Como que a gente também dialoga com outros grupos? Eu acho que hoje tudo para questão de gênero, questão racial, é sempre como a gente cria estratégias de diálogos com talvez os contrários ou o outro, né? Porque parece que a gente está sempre... as redes sociais levam a isso, o capitalismo ele leva a isso, você trabalha muito, você está cansado. Parece que a gente não consegue sair dessa própria bolha, né? Que já falta, mas tem outros lugares que também é árido no nível que imagina, né? Como deve ser a vivência, sei lá, de uma pessoa... Como é de pessoas negras, juízas, advogadas, mas de uma pessoa trans. Então, é importante a gente, nas próximas mesas, a gente está também trazendo e levantando esses debates, né? Sim. Eu fico pensando assim, não é à toa que a única pessoa trans está na educação, mas poderia estar no financeiro, poderia estar na direção, poderia estar no administrativo, poderia estar em qualquer lugar, podia ser arquiteta, podia ser... Né? Então, é isso, fica nesse registro do extraordinário, ou quando é um artista, mas quando no dia a dia, né? A presença desses corpos no dia a dia, em diferentes posições. Né? E fazendo o link também com a sua pergunta, né? Também ainda tentando driblar esse lugar do exótico, né? Exótico em todas as instâncias, para o público, qual é o público do museu, para quem o museu é feito, né? Por que será que pessoas trans não se sentem, às vezes, não é nem às vezes uma questão de capacitação, mas talvez confortáveis de estarem presentes numa profissão que também exige um contato tão grande com o público, né? Então, o museu também precisa, em várias escalas, não só em questão de gênero, mas racial, social, trocar com grupos, né? Ou que também rola muito no debate dentro
da comunidade negra, que não é o negro que precisa ir para a universidade estudar os brancos, né? Eu acho que universidades quilombolas precisam ser criadas, né? Então, eu acho que não é talvez o caso de pegar pessoas trans da casinha e trazerem para o museu, talvez criarem museus em lugares onde estão a casinha, a Casanem, né? Mas é a partir dos diálogos e, mais uma vez, chamando as manas trans para estarem aqui, falando e ganhando o dinheiro delas também, tá? Obrigado. Isso aí. Então, a gente tem todas as mesas desse curso, elas começam ou terminam com uma performance, e essa termina com uma performance, que vai ser uma performance que começa agora, da Asri. Também a partir do entendimento de que a performance é também uma forma de produzir conhecimento sobre performatividade de gênero, assim como a fala, o discurso, né? Então, queria chamar a Asri, a gente vai ter um segundinho aqui só de retirada do mobiliário, e tudo vai acontecer na sequência, a performance e as próximas mesas, tá? Fiquem por aí. Obrigada. Resplandecente, bêbada de glória para o mundo. Sou indecente, cavaleira apocalíptica ao meu lado. Só traficante, em meus pés o lobotão, arte reluzente. Ando por lugares altos e sempre pensando. Deus afrozen, pois me quer se capeta. Eu só sou o que sou, mas mandar que o nosso arraial celebre. Lâminas passivas, nossa brasa é fogo ardente. Doce tua vida no futuro preconfidente. No planalto profetizo, Júpiter vai voar, tomando a faixa presidencial. Levanta e resplandece. De mim, preciso ser arrebatado, calçar a volta de piton, botar uma bolsa pra dar versátil, Ibiza Lohan, quero vestir Balenciaga, travesti no comando da nação, juntar toda a nossa brava. E o seu Deus transicione, que o coió perigoso solta a porra do meu saxofone. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Monte que
Devolve os laços dela. Cuidado com a visão de rapina das cavernas.